Olá pessoal, vamos a mais um assunto importantíssimo para o vestibular. Engenharia genética, ou também se pode chamar de biotecnologia, é disparadamente o assunto que mais influencia a sua vida. Não é que vai influenciar, não, é que influencia a sua vida diretamente. Eu me lembro de uma frase de um professor meu que disse que o século XIX foi o século da química, o século XX foi o século da física e o século XXI é o século da biologia, é onde a química e a física serão utilizados para a área de saúde, para a biologia, para melhorar a qualidade ainda mais do ser humano. Então a nossa expectativa de vida tende a aumentar cada vez mais por causa dos avanços na área de saúde e entre elas a da biotecnologia. Aí você vai dizer, como assim, professor? Por exemplo, a maioria de nós já usa produtos transgênicos. Aí você vai dizer, ah, meu Deus, mas isso não é para melhorar a vida das pessoas? O transgênico é uma coisa ruim, é veneno. Calma, nada disso. Você não pode ser contra a tecnologia. A tecnologia não é uma coisa ruim. Agora, quem manipula a tecnologia pode ser ruim. Da mesma forma que eu posso produzir um transgênico que trata e cura doenças, eu posso produzir um transgênico que vai matar pessoas. Mas o problema não é a tecnologia, e sim quem está manipulando a tecnologia. Outra área muito importante da biotecnologia que a gente vai lidar é a parte de clonagem. Sim, mas não é a clonagem de indivíduos, apesar, claro, existe sim a clonagem de indivíduos. Vamos justificar porque existe uma importância em clonar seres vivos. É legal clonar seres humanos, mas outros seres vivos é legal, existe uma importância para isso, mas também não só isso, você tem clonagem de tecido, clonagem gênica, você tem vários tipos de clonagem. Outra área ainda dentro da biotecnologia importantíssimo, as células tronco, tá? Que são células imaturas que podem ser utilizadas para curar diversas doenças, as vacinas gênicas, medicamentos que curam doenças genéticas. Então você tem uma área muito grande que, repito, vai aumentar muita expectativa de vida. Outra coisa que eu acho legal que comento é que hoje em dia existem pessoas que chegam até a 120, 122, 123 anos. E se você pensar direitinho, uma pessoa que consegue viver hoje até 122 anos, ela nasceu no século XIX, no final do século XIX, ela atravessou todo o século XX, chegou ao século XXI. E no final do século XIX, a expectativa de vida era de 45 anos. E ela chegou a 122, 123. Hoje a expectativa de vida no Brasil, que é um país mais ou menos, é em torno de 74 anos e meio. No Japão já ultrapassa 80 anos. Ora, se quando a expectativa de vida era de 45 anos, há pessoas que chegaram a mais de 120, e quando a expectativa de vida é de 74, 80 anos, a quantos anos nós podemos chegar? Imagine, tá? Entre os cientistas já há quase uma unanimidade de dizer que a pessoa que vai ultrapassar os 150 anos, ela já nasceu. Ela está entre nós, sim, ela só não sabe ainda disso. Então é um assunto espetacular, é um assunto fantástico, é um assunto muito interessante e sim é um assunto que cai em qualquer tipo de prova que você vai fazer. É fundamental a gente discutir a engenharia genética. Para a gente começar a discutir sobre isso, eu queria primeiro falar para vocês sobre o projeto Genoma. O que é o projeto Genoma? É um projeto de sequenciamento do material genético dos seres vivos. Você já viu na aula de ácidos nucleicos que o DNA é formado de nucleotídeos, cada nucleotídeo tem base nitrogenada, essas bases nitrogenadas elas vão ser importantes para o código genético, né? Para determinar o código genético. E esse código genético vai determinar as características da gente, né? As proteínas e nossas características, nossos fenótipos, claro, com a interação do ambiente. Agora, vê só. O que é o projeto Genoma? É você conseguir sequenciar este código, sequenciar essas bases nitrogenadas, o DNA de um ser vivo. O projeto Genoma Humano já foi concluído já faz mais de 10 anos, mas hoje nós temos já projeto Genoma de cavalo, de cachorro, de boi, de ovelha, diversas bactérias, protozoários que causam doenças em seres humanos, fungos. Então hoje tem projeto Genoma para tudo. Agora tem um detalhe, o projeto Genoma em si não é suficiente para você conseguir usar, né, nessa parte de engenharia genética. Ele precisa de um complemento, a gente vai falar que complemento é esse. Mas primeira coisa, como é que se faz esse sequenciamento do DNA? Olha, não é uma coisa difícil não, por incrível que pareça. Para isso vai usar um mecanismo chamado de eletroforese. Então,
esse aparelhozinho simples, nele, nessa placa de acrílico, você vai ter um gel. Por esse gel vai passar uma corrente elétrica e vai se colocar aqui, ó, dá uma olhada, olha no esquema, pô, olha o esquema, estou apontando o esquema. Então, vê só. Então, você bota aqui o material que você quer separar, tá? E vai passar uma corrente elétrica por esse gel e essa corrente elétrica vai empurrando esse material. Aquilo que é mais pesado é mais lento, vai ficando para trás. Aquilo que é mais rápido vai sendo mais leve, vai sendo mais rápido, vai indo para frente. E aí você vai tendo uma separação de pedaços. Lembra que o que diferencia os nucleotídeos do DNA são as bases nitrogenadas, e as bases nitrogenadas têm as púricas e as pirimídicas. As púricas são maiores, tem 2 anéis, as pirimídicas são menores, tem um anel. Professor, não me lembro disso. Então vá dar uma olhada na aula de ácidos nucleicos, pô. Não é? Esse assunto é uma continuação, você tem que ter uma ideia para poder entender o que está acontecendo aqui. Então, como as bases nitrogenadas são diferentes e têm pesos diferentes, você vai conseguir separá-las nessa plaquinha. Professor, ainda não estou entendendo. Vê só, vamos lá. Então vamos pegar e mostrar um esquema disso. Dá uma olhada. Foi colocado o material genético aqui, tá? Imagina que aquela é uma placa daquela. Então o material genético foi colocado aqui nessa parte que está em violeta, ok? E eu sei que as bases nitrogenadas, repito, por causa do peso, eu vou diferenciá-las. A mais pesada é a guanina, depois vem a adenina, depois vem a timina e a mais leve é a citosina. Veja que as bases pirimídicas, né, são as mais leves e as púricas são as mais pesadas. E coloquei uma corrente elétrica, olha a corrente elétrica, olha o sentido da corrente elétrica, tá vendo? Então, tá aqui o sentido da corrente elétrica. E aí vai deixar o material genético passando nesse gel. E depois do tempo você vai ver essa separação, essas bandinhas aqui, ó, tá vendo? Cada bandinha dessa representa uma base nitrogenada, representa um nucleotídeo. Então você tem aqui, ó, isso aqui, tudo que tiver aqui é guanina, tudo que tiver aqui é adenina, tudo que tiver aqui é timina, tudo que tiver aqui é citosina. Então você vai ver, olha, qual é a primeira base que estava aqui? Qual é a primeira base que estava aqui? É a timina. Tá vendo? Olha aqui, ó, timina, que valeu. Beleza? E aí, quem é a segunda base? A segunda base, vamos lá, vai ser a citosina. E depois, adenina, 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 guanina, guanina, adenina, citosina, timina e assim por diante. E você, dessa maneira, vai saber o sequenciamento daquele material genético que você colocou inicialmente. Agora, vê só. No laboratório você não trabalha com dezenas, né? Você trabalha com milhares, milhões. Você não vai ficar catando cada base nitrogenada como se estivesse catando feijão. Então, na verdade, se bota para correr, mas quem vai tratar os dados, quem vai pegar e explicar, mostrar tudo bonitinho para você quais são as sequências, é um computador, ok? Então, depois de fazer esse trabalho, o computador vai dar essa foto aí, ó, puff. Eita, isso aqui são várias sequências, tá? São várias sequências que foram colocadas de um DNA. Veja que são 4 cores, azul, vermelho, verde e amarelo. Cada uma delas representa um nucleotídeo diferente, ou seja, uma base nitrogenada diferente. E você vai dizer, professor, eu ainda não entendo nada sobre isso. Já disse, não é você que vai catar uma por uma, pô, é para isso que serve o computador. E aí você, eu quero saber da sequência tal a sequência tal. O computador vai ler tudinho e vai dizer a você, olha, tá aqui essa sequência que você quer. Agora, como é que você vai saber a sequência que você quer? Por exemplo, eu quero o gene que determina a produção de insulina. Para isso, não basta saber a sequência, porque o projeto Genoma em si não é suficiente. É como você ter um livro em uma outra língua que você não conhece. Para você entender o livro, você precisa fazer o quê? Traduzir. E aí entra em ação um outro projeto, que é o projeto Proteoma. O projeto Proteoma é a tradução dessa sequenciamento de genes. Então, essa sequência vai determinar a insulina, essa sequência vai determinar a melanina, essa sequência vai determinar a serotonina e assim subsequentemente. Porque se você souber o que cada sequência determina, aí sim, você vai poder manipular essas sequências. Você vai poder, por exemplo, corrigi-las, você vai poder substituí-las, você pode acrescentar. Então, é em cima disso que a manipulação. O projeto Proteoma está em curso, né, o projeto Proteoma humano, mas bem avançado. E já se faz, obviamente, projetos de proteomas de vários outros seres vivos. Beleza? Bom, sabendo isso, vamos a uma situação prática da utilização desse sequenciamento, que é o teste de paternidade. Olha, cai assim de questão
falando sobre isso, né? Teste de paternidade. Mas é bem simples, são questões que você tem que acertar, porque são simples. Se você prestar atenção, vê só, vamos dar uma olhada aqui. Olha esse esquema. Você tem aqui, ó, o sequenciamento da mãe, o sequenciamento da criança e o sequenciamento do suposto pai, porque ele é o candidato a pai, né? Aí você vai ver o seguinte, pegando aqui o sequenciamento da criança, tá? Pega algumas sequências e você vê que essa sequência aqui tem na mãe. Massa, tudo bem. Mas essa segunda sequência, não dá uma olhada no esquema, eu tô explicando o esquema. Vê só, essa segunda sequência não tem na mãe. Se não tem na mãe, tem que ter quem? No pai. Eita, o cara tem, então é massa. Mas uma sequência só é suficiente para dizer que ele é o pai? Claro que não, poxa. Tem que ver várias sequências para ter certeza disso. Então você tem aqui, ó, essa sequência na mãe, essa aqui não tem na mãe, mas tem no pai, no suposto pai. E assim vai, você vai ver que aquelas sequências que não tem na mãe, vai ter no pai. Isso está mostrando que sim, esse cara é o pai dessa criança, massa. Agora veja o segundo caso aqui. Ó, esse gene tem na mãe, tem essa sequência da mãe, massa. Essa sequência não tem na mãe e também não tem no pai. Eita! Aí você vai dizer, ó, peraí, calma. Isso pode ter sido uma mutação, pode ter sido um erro, acontece, tá? Por isso que é importante testar várias sequências. Vamos outra. Essa aqui tem na mãe, massa. E essa aqui também não tem na mãe e não tem no pai. E de novo aqui, ó, não tem na mãe, não tem um igual ao pai. E assim vai. Então esse aqui foi reprovado como candidato a pai dessa criança, vem, a fila anda, segue a sequência, procura outro candidato ao pai dessa criança. Então vê, é uma coisa bem simples que você vai encontrar com certeza em vários tipos de prova. Beleza? Sabendo disso, a gente vai aonde? No nosso exercício. Então esse é o momento que você vai parar o vídeo e vai tentar fazer esse exercício, tá? E depois você volta ao vídeo, você continua o vídeo que eu vou estar explicando a questão para você, tá? Então, para agora! Parou? E aí, voltou? Já sabe o quesito? Difícil? É não. Eu botei um quesito um pouquinho mais difícil daquele do teste da paternidade para você poder, né, assim, tá sempre à frente, tá? Olha só. Na figura 1, considere um fragmento com uma árvore matriz de frutos M1 e a outras 5 que produziram flores, sendo consideradas apenas provedores de pólen potencial. DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Professor, não entendi não. O que é isso? Irmão, tá fazendo teste de paternidade em planta. Ele tem uma planta mãe, tá certo? M1. E tem 5 candidatos a pai. DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Que vai dar o pólen. O pólen é a parte masculina da flor, né? É o esporo masculino. Foi excluída a capacidade de autopolinização da árvore. Então, tem que ser mamãe e papai. Os genótipos das matrizes, sementes S1, S2, S3 e S4. Então, tem 4 tipos de sementes diferentes. E prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de 2 locos, o loco A e o loco B. Então, 2 genes para você identificar. De marcadores amostrados em perfil eletroforético para os locos. É a figura 2, você está vendo aqui. Aqueles indivíduos que apresentam uma banda alelo do gel são considerados homozigóticos para tal locus. Aqueles que apresentam 2 bandas, ou seja, tem os alelos diferentes, azão e azinho, né? São heterozigóticos. Você vai ver aqui, por exemplo, você tem que M1 é mãe, né? Então é a mãe. Então nesse caso aqui, veja, ela só tem esse gene aqui, o alelo do quê? O alelo 1, né? Ela só tem um. Aí você vai ver, aí tem S1, S2, S3, S4 e os supostos pais. Qual foi a doadora de pólen para a progenie S2? Então S2. S2 tem dois alelos, ele é heterozigoto, tá vendo? Ele tem o alelo 1 e o alelo 4 do gene A, né? Aí vê só, esse alelo 1 tá vendo que tem na mãe e o alelo 4 não tem na mãe. Então o alelo 1 veio da mãe, o alelo 4 veio de quem? Do pai. Eita, quem são os supostos pais? Tá? Eita, os supostos pais você tem aqui, ó, aqui, o DP4. Então, para a semente 1, você tem o DP4 como pai. Agora, ele quer de S2. S2 é heterozigoto, tá vendo? Ó? É heterozigoto também. O alelo 1 e o alelo 2. O alelo 1 veio da mãe, beleza. O alelo 2 não tem na mãe, então tem que vir no pai. Quem é que tem o pai? DP2 e DP5. Agora tem uma dúvida. Porque tem 2 candidatos a pai aí dessa semente, DP2 e DP5. Para isso que serve o gene 2 aqui, ó. O gene B, o locus B.
Tá? No locus B, vocês vão ver, de novo, aqui a mãe, semente 1, não me interessa, semente 2, tá aqui. Semente 2 tem o alelo 2 e tem o alelo 3, também é heterozigoto. Você vai ver que o alelo 3 tem na mãe, tá vendo? Então o 2 que não tem na mãe tem que vir do pai. Esse alelo tem em DP2, mas não tem em DP5. Que não foram os dois candidatos, DP2 e DP5? Então, tanto o alelo A quanto o alelo B mostram a mim que o pai é DP2. Então, resposta. Letra A, DP2 é o pai da criança, é o pai da semente. Beleza? Bom, então essa é a primeira aula sobre engenharia genética, sobre biotecnologia. São 3 aulas para você ver tudo bonitinho, tá? Então, beleza, um abraço a todos e curta o vídeo, meu irmão. Ajude aí para a gente poder ficar fazendo mais vídeos para vocês. Um abraço.